Eu fiquei pensando depois comigo que talvez esse filme devia vir com aviso, assim. Pessoas sensíveis à causa animal, pessoas veganas, gente militante por questões de desmatamento. Imagens fortes. Imagens fortes. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Tentando Cinema, nosso podcast, agora no formato podzinho, críticas mais curtas. Estamos aí testando formatos para ver o que funciona e o que não funciona. O filme da vez é Avatar 2, Caminho da Água, né? Ou só Caminho da Água, Avatar, Caminho da Água. Eu vi esse filme recentemente, foi uma experiência bastante intensa. O filme está sendo muito comentado, porque vocês bem sabem que é uma obra dirigida pelo James Cameron. É o segundo filme dele, passou mais de 10 anos desde o primeiro filme. E é curioso ver, né, que o James Cameron se dedicou a voltar a esse universo, porque quem já conhece, assim, né, mais ou menos o diretor, sabe que ele gosta muito de mergulho, coisas assim. Então parece que ele tá num lugar de muito prazer em fazer esse filme, né? E é o que muito tem se falado, assim, sobre essas histórias. Minha relação com esse filme é muito caótica, porque por um lado eu acho que ele evoca uma série de temas que fazem parte do coração da identidade ocidental, dos debates que estão sendo feitos no Ocidente, mas eu acho que mesmo sobre a identidade, assim, que está se construído sobre o Ocidente em termos de imagem, especialmente do ponto de vista estadunidense, né? Então ele vai misturar temas como militarismo, ele vai evocar a questão do bullying, de certa medida, desmatamento, família, o conceito de comunidade, né? Ele vai falar um pouquinho de miscigenação, de certa forma, né? Então uma questão de uma certa tensão racial dentro dos limites de um filme que vai falar, né, num espaço meio alternativo e tudo mais. Mas eu acho que o filme ele vai ter um defeito, que eu acho que é um defeito meio que de origem, que eu acho que ele talvez ele tenha sido feito no lugar errado, sinceramente. Eu acho que às vezes eu fico pensando sobre isso, porque os Estados Unidos, e aí começa, né, o militante aqui, é o lado militante contra o lado crítico, assim, porque os Estados Unidos é um lugar em que você não sei, assim, tem uma questão que é como se exploram e se constroem imagens muito violentas para se falar de certos temas, para se ganhar a atenção das pessoas, disputar a atenção das pessoas através de imagens fortes, imagens, sabe? Eu acho que o cinema hollywoodiano tem essa coisa, assim, você às vezes explorar imagens muito tensas para construir certas, puxar atenção para certos assuntos, assim. E esse segundo filme, em comparação ao primeiro, eu acho que ele tem aí a sua companhia, né, mais arriscada, que é esse lugar de você trazer consigo um filme muito bonito graficamente, mas ao mesmo tempo com apelo de uma coisa militar, uma coisa assim, de você ter essa coisa de muita violência ao mesmo tempo ali como uma companhia que eu acho que é meio arriscada, uma junção meio esquisita. O filme é belíssimo, o filme é lindo, assim, principalmente uma certa sequência no meio, que eu acho que é impressionante, é uma coisa realmente que você fica encantado, assim. Essa coisa dos custos, esse apelo gráfico, não sei se vai ser um marco aí, mais um marco como foi o primeiro, é um divisor de águas para a indústria, mas ele é lindo e a minha pergunta é: a que está servindo essa beleza, né? Do ponto de vista dessa coisa da natureza. Porque, vamos lá, vamos dar os pontos negativos. Vários exemplos que a gente pode citar. Eu acho que o filme faz, por exemplo, o filme cai numa armadilha que é grosseira, envolvendo um Tarzan, assim, branco, de dread, uma coisa que a gente já discutiu em outros filmes, a galera do Twitter já falou extensamente sobre, mas o filme vai lá e bota essa imagem esquisita, meio, sabe, esse negócio enfim, se você quer saber um pouco mais sobre Tarzan, eu vou colocar link aqui embaixo de porque esse papo é muito delicado, essa figura, assim, essa referência visual, esse homem branco e fazer referência não só isso, uma questão de apropriação cultural também. O filme quer falar um pouco de maneira semiótica dos povos originários, né? Os Avatar, a comunidade, né? O povo lá do planeta Pandora, ele é uma grande pira em torno de o que seria uma comunidade perfeita que não agride a natureza. E é muito curioso, inclusive, enfim, para além dessa questão desse debate desse personagem, é muito curioso, inclusive, como eles escolhem começar o filme por uma abordagem militar, né? Que entra no segundo aspecto da minha crítica, que é você pensar qual é o propósito desse filme, em termos de mensagem, sabe? Você vai construir uma humanidade que o único povo
que sobreviveu ao seu fim. É uma comunidade humana militarizada, extremamente violenta, conquistadora, um arquétipo aí de um americano, do que o americano construiu para si mesmo, assim, enquanto não o povo, né, mas enquanto esse ethos no mundo, né. E existe muito niilismo nisso tudo, entende? Existe uma questão que é muito séria nesse filme, que é você... como se as imagens elas nos forçassem a uma direção muito misantropa, sabe? A humanidade é má, assim. A humanidade é o que não presta. A humanidade não conseguiu salvar a Terra, assim. O que isso está projetando pra gente em termos de futuro? A gente tá com um debate ambiental muito forte hoje em dia. A gente tá com questões ambientais muito sérias hoje em dia, sabe? No momento atual. E talvez em 2019 o filme tinha uma outra perspectiva. 2009, quando o primeiro filme saiu, ele tinha uma outra perspectiva, assim. É muito mais... Ele teve um rebuliço em torno desse tema, tinha um lugar de provocação, diversas reflexões de para onde essa sociedade capitalista está indo, né? Sociedade global, enfim, de produção, lucro, acumulação, etc., desmatamento, está indo. Mas agora eu não sei se essa reflexão foi bem atualizada. E aí vamos aos personagens. O filme, ele ressuscita o Stephen Lang, né, naquele papel do Coronel Milos, se eu não me engano é esse o nome do cara, e eu não entendi por que o filme faz isso, não acho um personagem interessante, não acho que é um personagem... Claro que o filme demorou muito a ser feito, então essa é uma coisa um pouco antiga, né, em termos de quando eles começaram a fazer, etc. Mas assim, eu não sei muito, é um cara que não... É um personagem que não te dá muito tesão de ver em cena, é um personagem que não... É repetitivo. É um personagem que dá... É exatamente essa palavra. Ele dá um ar repetitivo a toda a trama, a todo esse universo, assim. É um burucutu meio à la Rambo, jogado numa história que deveria falar sobre questões ambientais, sensibilidade, comunidade, outras perspectivas de mundo, pelo menos na minha concepção. Nada contra a interpretação do personagem em si, mas eu fico pensando sobre o que ele representa nesse contexto todo. E aí entra outros códigos da sociedade ocidental ou americana que a gente pode debater, assim, um pouco. Por exemplo, o personagem do Sam... acho que é... Por exemplo, o personagem do Sam Van Bennington. Por exemplo, o protagonista, né, o personagem lá do Sam, que faz o Jake Sully, se eu não me engano, ele se reduz agora a uma espécie de pai, que lembra inclusive outros filmes, e até uma caricatura de família e debate sobre pai, paternidade, sei lá, do Vin Diesel no Velozes e Furiosos 8, que é muito engraçado, assim, e até mais ainda aprofundando a paródia e o deboche da minha parte, talvez o Deadpool, em Deadpool 2, falando de família, assim, que é uma coisa super mofada, uma percepção, assim, de mundo do patriarca que tem que defender, os filhos dele chamam ele de senhor, e é uma coisa tão, tipo, cansativa, tão tóxica, sabe, tipo, mano, é sério que tu tá numa outra sociedade, uma outra cosmologia, uma outra visão de mundo, e o debate é sobre você ser um pai que vai... Ele me lembrou o filme do Árvore da Vida, já falei sobre, né? E de maneira ruim, porque o Árvore da Vida tem um lugar bastante crítico em relação a esse protagonista. Eu não entendo o que o James Cameron tem, assim, em termos das suas construções, e dos roteiristas, das produtoras. Não é uma questão só do roteiro, é uma questão de visão de mundo, né? De quem tá construindo ali uma sinergia em torno do filme, pra ninguém chegar e dar um toque. Pô, você acha isso meio estranho, isso meio errado, isso tá meio deslocado? O filme vai muito num lugar da família nuclear, o que é esquisito, mais uma vez, entendendo que o filme tem toda uma pira em torno dos povos indígenas, comunidades indígenas, até os avatares, e essa coisa toda de você ir com o povo da selva, depois o povo do rio. Ele tem toda essa pira em torno da família, enquanto comunidade, né, que a gente imagina, dos povos originários, ou qualquer coisa nesse sentido. E aí não, o filme fica naquela de, não, pai, a mãe, o filhinho, vamos fugir, vamos proteger, vamos ficar aqui entre nós. Eu não entendo muito onde é que eles querem chegar em termos das imagens que o filme propõe. E a protagonista, né, ou que deveria ser a protagonista, interpretada pela Zoe Saldanha, ela se reduz a ser um estereótipo, à luz dos olhos de um cabeça branca, do que seria uma mulher de um povo originário, digamos, né? Ela faz barulhos com a boca, assim, ela fica, sabe, fazendo uns grunhidos, assim. Ela chora no filme umas 4 vezes, eu me lembro dela chorando por motivos muito diferentes, assim. Ela é um estereótipo de uma... Não sei, assim, ela é uma personagem muito caricata. Muito caricata. Ela é muito reduzida enquanto sua humanidade. Se não fosse o momento que ela tem no final, meio hero power, a passagem dela no filme seria totalmente esquecida, assim. Eu acho que o filme teria conseguido méritos melhores se ele abandonasse um pouco essa perspectiva tão niilista e, de certa medida, até uma pornografia
da violência em torno do desmatamento, da questão com uma cena, por exemplo, que envolve um conjunto de animais que são semelhantes a baleias e uma perseguição que eu acho que é duríssima de ver, mas que não exatamente está a serviço de uma conscientização crítica, sabe? De um trabalho em torno da questão ambiental, de um trabalho em torno de provocar as pessoas a pensarem sobre o que a gente está fazendo enquanto sociedade, mas quase que uma exploração de uma imagem, sabe, difícil de ver só pela dificuldade de ver ou pelo entretenimento, não sei, eu fico muito confuso em relação a qual lugar político e quais são os significados que estão se projetando pra galera de classe média, pra pessoas que vão ao cinema ver esse filme, assim. O que tá se construindo em termos de possibilidades de mundo, sabe? Eu realmente não sei, eu tendo a ser bastante cínico e achar que o tiro acabou saindo pela culatra, se foi essa a intenção. E é isso, assim, eu acho que o filme tem essa pira em torno da família que é meio torta. Eu até recomendaria o James Cameron a dar uma olhada numa amiga ali dos Estados Unidos, que faz debates bem legais sobre isso, sobre a Hooks, em especial tudo sobre o amor, tem me ensinado muito sobre o que é proteção, família, sabe? O que são esses outros lugares, assim. Em termos de roteiro, uso escolha geral pra narrativa, entram várias questões muito esquisitas. Tem alguns momentos que os protagonistas vão tentar salvar os filhos, e aí, vamos lá, vamos salvar vocês, fiquem aí. E aí chega lá, só vão 2 pessoas salvar. Eu não sei se é uma economia no dinheiro, tava faltando dinheiro pra fazer mais um exércitozinho, uns bonequinhos e tal. Mas isso acontece mais uma vez e é esquisito. E tem um momento na sequência final, em termos de roteiro, que eu fiquei pensando, putz, cadê a galera que veio com o cara lutar? Cadê o exército que tava vindo? Todo mundo some e fica tudo numa questão, porque o roteiro convenientemente precisa concentrar a parada num conflito familiar, um conflito de pouquinhos ali, porque é o pai defendendo a prole dele, e a mãe, e os filhinhos, e todo o exército desaparece, assim, o exército, né? Tentando aí não dar spoiler, mas é isso, eu acho que o filme ele fica batendo em questões que são muito típicas da nossa cosmologia enquanto ocidentais, dentro de um mundo que é uma pira muito fetichista em torno dos povos originários, e que nunca chega lá no debate ecológico que queria fazer, acaba fazendo imagens realmente nocivas, eu acho, assim, tóxicas, problemáticas para quem tá fazendo um debate ambiental que é conscientizar as pessoas. Eu não acho que o filme trabalha muito a favor disso, e eu não sei, eu sinto que o filme, se ele fosse muito mais para um caminho um tanto mais espirituoso, ele sustenta muito pelo primor gráfico. Talvez seja essa a questão. Por um lugar estético que justifica ele acima de qualquer coisa, né? Um cinema que é tão bonito, é tão graficamente primoroso, tecnicamente perfeito, que parece que o roteiro não precisa ser tão importante assim, né? Eu fico pensando, se o filme emergisse mais na vibe daquela personagem da Sigourney Weaver, né, que faz a Kitty, eu fico pensando se não seria sido mais interessante você pensar o lugar da natureza através de uma cosmologia, de um sentir e tal. Claro, tem uma pira muito fetichista, como eu já falei, mas mesmo assim eu fico pensando como é que seria você oferecer para o Ocidente, para o mundo, imagens sobre o que é essa natureza que está em nós, em vez dessa natureza como algo fora da gente que o ser humano está destruindo e somos maus, somos bons. Eu acho que o filme acaba se perdendo nesse sentido. Fico pensando como seria esse filme se ele pudesse debater essas imagens, um certo, sabe? Ter uma consciência profunda, humanista em relação a esse tema e ecologista. Para além de Tarzan, Free Willy, Van Diesel, filmes de explosão, bomba, granada, militarismo, e essas coisas tipo Rambo que o cinema já tá cansado de ver. Curte aí, compartilha, manda pra quem você achar que vai curtir o conteúdo e vai se conectar com essas questões de alguma forma. Comenta se discordou, se concordou. Críticas construtivas são muito bem-vindas. E é isso, a gente se vê por aí. Segue a gente lá no Instagram também. Fique por dentro dos nossos trabalhos, das nossas produções. Boa virada de ano pra todo mundo. Até mais. Eu acho que no final deu uma tremida desnecessária, mas tudo bem.